Você está ouvindo a Web Rádio CT. Web Rádio CT. A partir de agora você vai ouvir pela Web Rádio CT o programa Clique Jornal. Dinâmico e inteligente. Clique Jornal. Olá, boa tarde, senhoras e senhores. Iniciamos mais um jornalístico Clique Jornal aqui na Rádio CT, que a partir de agora cumpre o seu papel de levar informação, formação, entretenimento e música, sempre com conteúdo diferenciado do veiculado na mídia secular. E a proposta da direção de comunicação aqui do SINDCT é divulgar notícias de interesse da sociedade com uma visão crítica a partir do olhar dos entrevistados e de outros profissionais como advogados, médicos, artistas, ambientalistas, sindicalistas, produtores rurais também, enfatizando sempre a importância das parcerias estabelecidas para a programação da Web Rádio do SINDCT, que sobre a conjuntura política do Brasil, através de informações via internet, é claro, apoiado pelas novas tecnologias. Entre os entrevistados, engenheiros, médicos, advogados, engenheiros eletrônicos, engenheiros mecânicos, os técnicos da Embraer, como a presença do professor Ciro Bondesan, que nos acompanha nessa entrevista de hoje. O programa de hoje vai falar sobre o agronegócio. O agronegócio deve apresentar uma expansão de 2% nesse ano de 2017, segundo a estimativa da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil. E para isso, está conosco aqui a produtora rural, a Renata Panichek. Renata Panichek, aqui do Vale do Paraíba, e ela trabalha com o agronegócio. Ela é produtora rural, ela planta, colhe, ela extrai da terra e vende no Ceasa, aqui em São José dos Campos. Renata Panichek, boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Graças a Deus, ficamos muito felizes de recebê-la aqui no SINDCT, em especial no Clique Jornal, para poder divulgar o inusitado, que é o produtor rural, que é o alimento na nossa mesa. Aqui eu fico muito feliz de estar aqui, poder mostrar um pouco do nosso trabalho, né, do produtor rural, para dizer também que não é fácil, né, para o pessoal ver que não é um trabalho que não mereça menos valor, que deveria ser muito valorizado. Ô Renata, há quanto tempo você é produtora rural? Quanto tempo? Eu sou nascida e criada nesse meio, né? Então, como disse o caboclo aqui no Vale do Paraíba, nascida e criada na roça. Na roça. Só que eu moro na cidade. Você mora na cidade. Na cidade. Mas morava na lavoura. Não, nunca morei na lavoura. Tenho o meu sítio, mas tenho a minha casa na cidade. Você mora onde? São José ou Jacareí? Moro em São José. Mora em São José dos Campos? José. Tem a sua casa, as suas vizinhas, a qualidade de vida da cidade, mas hoje, como todas as mulheres, ela levanta e vai para a indústria, vai para o escritório, vai para a escola, você faz o caminho inverso. O inverso, eu levanto e vou para o sítio. E o sítio não é dela, o sítio é arrendada. É arrendado? Terra. Professor Ciro Bondesan, boa tarde, professor. Boa tarde, Paulinho, boa tarde, amigos ouvintes da Rádio CT. Que achado, hein? Pois é, eu achei muito interessante, porque a Renata, eu vou no CEAGESP, no plano do plano da prefeitura e tal, e vejo ela sempre trabalhando com um produto muito bem feito, muito bonito, sabe? O produto dela. E ela trabalha, ela e a mãe dela, ela chega de caminhão, ela arrasta os engradados, as caixas de coisa para lá e para cá, põe ela de uma dinamicidade tremenda. Você sabe, quando o professor Ciro me falou, olha, tem uma moça que eu pensava que apenas trabalhava lá no CEAGESP, e ele disse que foi saber e descobriu que você era produtora rural. Quando nós falamos isso para a nossa editora de argumentos, que é a jornalista a Shirley Marciano, por favor,
traga esse achado para cá. Ai, que bom que ele me trouxe aqui. E Fico feliz. E essa é a ideia. Bom, então você é uma mulher que trabalha da cidade para a roça. Para a roça, exatamente. Agora, você tem um sítio arrendado hoje? É arrendado. Quem arrendava era meu pai, né? Meu pai ainda continua trabalhando junto comigo, porém esse ano ele está se aposentando e eu vou dar continuidade, né? Vem de família já, né? Quantas pessoas da sua família estão envolvidos no trabalho rural? Hoje nós somos em 3, é meu pai, minha mãe e eu. Tinha meu irmão, mas o meu irmão acabou saindo, foi embora daqui do país para fazer outra coisa. Mora onde? Nos Estados Unidos? Mora nos Estados Unidos. Mas e lá? Ele está na agricultura ou está em outra atividade? Em outra atividade, não tem nada a ver. Não quis mais, porque é um trabalho muito difícil, né? Muitas vezes não depende só, o resultado não depende só de mim. Depende do tempo, tem fatores climáticos, né? Então, tudo isso acarretou para que ele deixasse. Mas ela trabalha continuar com alegria, está sempre alegre, sempre sorridente, lá trazendo os produtos dela. Eu admiro muito ela. Ô, Renata, agora, é um sítio de quantos alqueires? 2 alqueires e meio. E qual é o que você produz nesses 2 alqueires? Hortaliças em geral, né? Alface, rúcula, chicória, almeirão. Daí alguns legumes que são sazonais, né? Que são algumas épocas do ano que eu produzo, né? Mas o meu forte mesmo hoje são as hortaliças, né? Os alfaces, trabalho com um pouco de especiarias, que são os condimentos. Pimentas também? Também, é que hoje tem um boom do mercado, né? Que a gente fala, que é a moda de todo mundo querer usar os condimentos que fazem muito bem à saúde. E a gente começou... 2 anos, mais ou menos, começamos a trabalhar... Experimentou e deu certo. Que condimento que você planta? Tudo, manjericão, salve, açafrão, araruta, todos os condimentos que hoje, que são os novos produtos que eles falam, mas são produtos antigos e que hoje fazem tá sucesso. Novo, tá novidade. Voltou à moda. Agora, mas como, por exemplo, um pé de alface que você vende... alface é por pé. Eu, na verdade, eu vendo no atacado, na caixa, Quantas caixas você produz? Quantas caixas? É a produção. Se for contar semanal, eu tiro por cerca de 200 dúzias, 300... E isso dá quantas caixas? Umas 20? Não. Dá mais. 100 caixas? São umas 100, 200 caixas aí. 200 caixas por semana. Por semana. Agora, voltando para o condimento, daí isso é uma caixa. Aí o condimento já é no pacotinho. Já é no maço menor, né? Que são produtos mais... São especiarias que eu falo, né? Eles têm um cuidado maior, né? Eles não podem química, são os produtos químicos, né? Que a gente, como são produtos usados diretamente, tanto para chás, né? Então, esses não podem ter produtos químicos. Tem que ser natural. Tem que ser natural. Agora, o setor do agronegócio aumentou a participação no PIB desde 2015 para esse ano, uma alteração do percentual de 21,5%, de 21% para 23%. Você sentiu esse crescimento na produção? Quer dizer, como você disse que a moda agora é os condimentos, quer dizer, as pessoas passaram a exigir mais da terra? Exatamente, passaram a exigir mais, né? Hoje, antigamente nós éramos, vamos dizer assim, em 10 produtores rurais familiares. E hoje não, hoje nós já somos em 15, 16 produtores familiares na área que nós trabalhamos. Houve um aumento, sim. Então, esse aumenta a demanda de produtos, né? Para a gente, isso é um grande benefício, né? Porque acaba sendo... Eu falo que ser produtor rural hoje é uma profissão de futuro, né? Porque é uma profissão que muitos... Todo mundo come. Ninguém para de comer. E outra, muitos filhos hoje de produtores rurais não estão na roça, estão saindo. Exatamente. Quer dizer, teve o êxodo... E agora, que foi o pessoal que saiu da roça. Saiu da roça. E foi para a cidade. Agora a cidade fez um boom, tem desemprego e tal. As pessoas estão voltando, então? Estão voltando, exatamente. Hoje, há 2, 3 anos atrás,
faltava funcionários na nossa chácara pedindo trabalho. E no grande negócio, no agronegócio atual, por exemplo, muita gente que estava na cidade tem ido para Goiás, para não sei o quê, porque o próprio caminhão, as colheitadeiras e tudo mais, é tudo transistorizado, uniformizado, com computador, com isso e com aquilo. Então, o sujeito precisa ter um conhecimento técnico também. Olha, nesse caso, você não quis ser modelo, você não quis ser advogada, não quis ser professora, preferiu ficar na roça. Como que é essa preferência? Que sacada é essa? Então, eu era professora, sou formada, tudo, faço faculdade ainda, estou fazendo outra faculdade que eu consegui aí. Você está fazendo hoje o quê? Vou fazer matemática. Matemática. Matemática eu ganhei a bolsa, fui fazer o vestibular e passei, mas eu acredito Ela assim, tem que no nós temos sangue. que ter conhecimentos, né? Buscar conhecimentos. Se eu posso hoje estar buscando maiores conhecimentos, eu vou buscar, né? Então hoje eu quis voltar a trabalhar com isso porque meu pai trabalhava com isso e ele ia parar. E eu achava que não, queria continuar. Eu falei, não, pode parar, isso é tão bonito, é uma coisa tão bonita, tão gratificante, e eu quis continuar. E você é apegada ao pai, falou, não, pai, eu vou dar uma força. E acabou se apaixonando pela terra. Exatamente, eu falei assim, não, vou dar uma força para ele não parar agora, né? Porque é uma coisa tão bonita. E aí eu saí da escola e vim trabalhar com ele e comecei a me apegar e eu achei tão gratificante você ver o seu trabalho, né? Porque é desde a semente até o produto final, né? O alface lá na banca, lá é o meu trabalho. Bom, você é professora de formação, vai cursar matemática, faculdade de matemática. Agora, não passou pela cabeça querer ser agrônoma? Passou, né? Mas aqui em São José nós não temos essa formação. É só Taubaté, Mogi, né? E para mim me deslocar até lá, para mim não é viável, porque que horas que eu vou sair do meu trabalho? Meu trabalho acaba tarde. Eu não saio cedo do meu trabalho. De que horas a que horas você trabalha? Eu acordo 5h30 da manhã e chego em casa muitas vezes 8 horas. Isso de segunda E com uma saúde sábado. de ferro, tá sempre forte, firme, andando para um lado e para outro, tal. Mas quem levanta cedo, almoça cedo também. Almoço cedo. É 9 horas da manhã? Não, cedo nem assim tanto que eu falo, assim. Não, nem tanto. Então, 10h30, 11 horas a gente já está almoçando. Mas é muito cedo. para o natural do dia a dia, que as mulheres vão almoçar às 14 horas, 13h30, às 10 horas da manhã... o almoço já está esquentando. E às 4 da tarde, é a janta ou não? Não, daí às 3 horas da tarde nós paramos, fazemos um café. Aí às 6 horas, 6h30 mais ou menos, a gente vai fazer a janta. Eu nunca vi ela resfriada, nunca vi. Em 5 anos que eu estou lá, eu nunca vi ela chegar que ela não tenha estado um dia lá no Ceasa, que tenha estado doente ou qualquer coisa. Nunca. Não dá para ficar doente, né? Qualidade de vida na roça é outra coisa. O ar puro, a própria natureza faz com que o físico da gente se comporte diferente da cidade. E ela é uma mulher bonita, você vê que ela é bonita. Poderia ser modelo, não é? Não poderia. Ou poderia ser. Não. Professora já é, mas é uma questão de preferência. Renata Panichek, o setor agropecuário representa 48% das exportações totais do país. Você já pensou em produzir mais para poder exportar? Essa é a pergunta para o próximo bloco aqui no Clique Jornal, falar sobre exportação de produtos da roça. Um breve intervalo e a gente volta já com a produtora rural, a professora Renata Panichek, acompanhada também do professor Ciro Bondesan, que é engenheiro da Embraer, foi o número 9 da Embraer. Um breve intervalo e a gente volta já no Clique Jornal. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Você está ouvindo a Web Rádio CT.
Água é vida. E vida não se desperdiça. Economizar água traz mais benefícios do que você imagina. Por causa da distância cada vez maior de captação, são necessárias grandes obras para garantir o abastecimento das cidades. Isso significa energia, dinheiro e potencial impacto no meio ambiente. Além disso, ao economizar água, você contribui para a redução do volume de esgotos. Entre nessa corrente. Participe. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Agência Nacional de Águas. Bullying. Aprenda a identificar para prevenir e erradicar. O cyberbullying, ou bullying virtual, propaga as difamações instantaneamente e o efeito multiplicador do sofrimento das vítimas é muito maior. O cyberbullying extrapola em muito os muros das escolas e expõe a vítima ao escárnio público. Combater o bullying é uma questão de justiça. Uma campanha da Rádio Câmara e do CNJ. Racismo não entra em campo. Futebol é arte da bola que rola no gramado. Roda no ar, na cor da emoção. Pernas brancas, pretas, amarelas. De todas as cores, de todas as torcidas. Cartão vermelho para o racismo. Fim de jogo. Racismo é crime. Denuncie. Uma campanha da Comissão de Esportes da Câmara dos Deputados. Energia elétrica. Fique ligado. Instale antenas ou outros objetos metálicos longe da rede de energia elétrica. Reformas e obras civis, poda de árvores e trabalhos próximos à rede só devem ser realizados por pessoas com conhecimento técnico. Com eletricidade não se brinca. Uma campanha da Abracopel e Câmara dos Deputados. De volta aqui no Clique Jornal, o jornal da Rádio CT, a rádio de ciência e tecnologia do setor aeroespacial. Conosco, Renata Panichek, ela é professora, passou no vestibular para a Faculdade de Matemática e é produtora rural. A história da Renata é mostrar a possibilidade de ganho e de vida na roça e não na cidade. Ela desde muito criança já trabalhava na roça e essa foi a sua vida. Renata, do teu pai passou para você. E de você, você acredita que os seus filhos também herdarão esse gosto pela produção rural? Eu acho que não. Uhum. Eu acredito só se depois de maior criar gosto por isso, né? A minha filha ela é criada junto comigo, sai do colégio e vem para a chácara, fica o dia todo na chácara também, acompanha o nosso dia a dia. Mas os olhos dela veem como uma profissão muito difícil, porque ele praticamente pega todo o meu tempo, né? Eu entro 5h30 da manhã, chego em casa, como eu não moro no sítio, eu chego em casa às 8 horas da noite. Quer dizer, é tomado o dia todo. Toma o meu dia todo. Mesmo tendo qualidade de vida, o problema é a locomoção. É esse aí que toma tempo. É porque a área que a gente trabalha hoje, eu não posso morar lá, né? É uma área... É uma terra de tufa, é uma terra muito rica em água, muito mole, então não tem como fazer uma casa lá hoje. Então você só usa o sítio. Eu só uso o sítio para o meu trabalho, para o meu sustento. Agora, o detalhe, hoje a sua produção são 200 caixas de tomate, gostaria de enumerar, 200 caixas de tomate por semana. De alface. De alface por semana. Hoje praticamente é só alface. Não, especiarias também. Em geral, rúcula. Sim. Tem a rúcula é caixa também? Caixa Quantas também. caixas? Essa aí é um pouco menos a produção, mas acredito que sejam umas 15 caixas por semana. Toda semana. E vendem todas? Se eu vendo todas? Todas. Todas. Mas há épocas do ano, como agora, né? Porque é mais uma época mais fria, que cai um pouco o consumo. Cai o consumo, na verdade. A minha produção é a mesma o ano inteiro. A produção é a mesma? É a mesma. A gente tenta manter a mesma produção, porque
são épocas de pico, né? Hoje eu vendo menos, amanhã eu já vendo mais. Então eu não posso deixar de produzir, porque eu tenho clientes para manter. Então, mesmo esses produtos que eu não vendo hoje, eles vão para o banco de alimento lá no CEAGESP. Que maravilha. Então, não há, assim... Não tem perda. Não tem perda. Muito pequena. Muito pequena, que são perdas devido ao tempo, né? Ou até mesmo na colheita, às vezes no manuseio. Esse frio estragou? Esse frio que deu agora estragou alguma coisa? Não, pra gente aqui não. Pra gente aqui tem que fazer muito frio mesmo para estragar. Para poder começar a estragar. O produto daqui e o seu produto é um produto de boa qualidade? Qual é a classificação desse produto, na opinião dos grandes restaurantes? Então, hoje, nós fornecemos praticamente para o vale todo. Então, são produtos tem que ser produtos de qualidade hoje, né? Porque nós trabalhamos, todos nós que trabalham na área de agricultura, nós trabalhamos com a estética, né? Ninguém compra um produto feio. Tem que ser um produto com qualidade, né? Tem que ser de primeira. Então, nós tentamos manter um padrão de qualidade constante. Se um produto não está legal para a mesa, ele sai da minha chácara, mas ele não vai para venda. Ele vai para o banco de alimento. Do CEAGESP. Do CEAGESP. Agora, comparado a uma empresa, então são 3 pessoas, seu pai, você e tua mãe, e mais quantos funcionários? Mais 3 funcionários. São 6 pessoas. Equiparando-se a uma empresa, é um investimento para produzir de quantos mil reais mês? Você precisa estar ali para poder produzir aquele alimento. Por mês, uma média de 20 a 30 mil por mês. Que você investe. Que eu invisto. Então tem que investir. Quer dizer, é uma grande empresa, não é brincadeira, né? Não é brincadeira. E é difícil manter, porque, como eu sempre friso, alguns fatores que não dependem de nós, né? Que é o fator clima. Clima, tempo. O tempo também. O tempo. Então, é uma empresa de médio porte. De médio porte. Um investimento de R$1.000 por dia para poder produzir o alimento que chega na mesa. Exatamente. Agora... E dá emprego, e cria emprego. Cria emprego. Quer dizer, são os empregos dela, do pai e da mãe, e mais 3 pessoas. São 6 empregos. A gente podia aumentar isso, mas a gente limitou porque a mão de obra hoje... Mesmo sendo trabalho em roça, ela tem que ser qualificada, tem que ter conhecimento. E muitas vezes, hoje, o pessoal que está desempregado aí, está vindo para a área rural para trabalhar. Só que não tem formação. Não tem qualificação. Sabe trabalhar de erguer uma parede, mas não sabe trabalhar de plantar um pé de alface. Tem um negócio interessante, é o seguinte. Eu, por exemplo, estive no Chile há tempos atrás, e eu perguntei, nossa, mas aqui no Chile, essa terra aí, parece uma cinza preta, não sei o que, etc. Tal. Daí chegou um agrônomo e me falou assim, mas o que você jogar ali nasce, não precisa corrigir, não precisa nada. Agora, ela vai buscar calcário aonde mesmo? É lá perto de São Luís do Paraitinga. Precisa corrigir a terra, tá ela vendo? Precisa ser corrigida, né? Tem o pH, como havia dito, usa-se hoje o esterco de galinha, que vem das granjas. Essa é uma pergunta, quer dizer, usa desde do esterco animal, só de galinha ou de gado também? De gado também, mas a preferência nossa aqui é o de galinha, porque ele é menos úmido. Renata Panichek, e tem um custo esse esterco de galinha? Vocês compram o quê? É um saco de quantos quilos? Na verdade, nós compramos caminhão. Caminhão fechado. É um caminhão fechado. Exatamente, caminhão fechado. Vem de Guaratinguetá, aqui das granjas, que ainda existem em Guaratinguetá ainda. Daí vem dessas granjas que ainda ficaram. Um caminhão fechado. Caminhão fechado. Ele vai durar quanto tempo? Dura, dependendo da época, um mês. Um mês. Daí tem que comprar outro caminhão. Aí tem que comprar outro caminhão. A maior granja de gado é na cidade de Itanhandu, aqui perto de Minas Gerais. Ela tem 3 milhões ou 4 milhões de ovos por dia.
Tem 25 caminhões que vão e voltam todo dia para sustentar toda essa galinhada. Não basta preparar a terra, fazer uma covinha e depositar ali a alface. Quer dizer, tem todo um preparo e para isso você não é engenheiro agrônomo, mas tem o conhecimento técnico e o conhecimento natural do tempo que você vive na roça. Isso, tem esse preparo da terra, a gente conhece porque a gente acompanha desde pequeno, né? Aprendemos, né? O pessoal acha que é fácil só jogar uma sementinha ali, seja que Deus quiser, ela nasce. Não, tem um preparo, tem o manuseio da terra, tem que cortar a terra com micro, né? Aí depois que cortou... O que seria o micro? O micro é um trator, né? Ah, sim. Usa toda essa tecnologia rural. Usa tudo. Só que nós não usamos o trator mesmo, usamos mas o micro. Que é mais leve. É mais leve porque a terra que nós trabalhamos é uma terra de turfa e afunda. Ela é fofa. A turfa é o primeiro estágio do carvão mineral. Isso, é o primeiro quando estágio. No mundo, quando foi feito, né? Ele tinha as florestas. Então, as florestas foram depositando as coisas na floresta, forma a turfa. Depois, mais abaixo, ela vai descendo, forma o lignito, depois o lignito, depois chega ao petróleo. Quer dizer, nada como a presença de um professor. Verdade. Né? Então, isso daí as terras, é uma fossa tectônica aqui de São José, esse banhado, ele é formado de terras de turfosas, que são exatamente isso daí. Tanto é que ela pode pegar fogo, e se pega fogo, ela pega por baixo, não pega por cima. Fica 8 meses, 10 meses queimando. Quer dizer, a turfa, então, é onde já foi uma floresta e um dia será a nossa gasolina azul. Isso. Bom, a pergunta, você pensa em migrar das hortaliças para os vegetais, para o tomate, indo até... soja, feijão. Feijão também diz que a produção é muito boa. São produções muito boas, sim, quando pegam uma safra boa. Os meus tios que moram no Paraná, eles trabalham com soja, trabalham com feijão. Nós, hoje, já não pensamos mais em trabalhar com esses produtos. Por quê? É muito difícil? É difícil e tem que ser uma quantidade, 2 alqueires não seria o suficiente. Porque demora para produzir. E o tomate, o alface é quanto tempo? 40 dias. Em 40 dias o dinheiro está no bolso. Já está no bolso. Bom, então o Vitor Abreu, ele está aqui conosco agora e ele está dizendo que os cientistas criaram o mapa da soja. É uma informação relevante para quem está ouvindo, porque existem mais de 100 diferentes tipos de sojas aqui no Brasil. E o Vitor Abreu está aqui conosco para falar sobre o mapa da soja nessa entrevista com a produtora rural, a Renata Panichek. Vitor Abreu, direto no assunto. Vamos lá. Um estudo feito na Escola de Agricultura da Universidade de São Paulo elaborou um mapa da soja, considerando os diferentes tipos do grão. O objetivo era saber onde a planta ia se dar melhor. Quem tocou a pesquisa foi o agrônomo Rafael Batiste. Cada região do Brasil, a gente utiliza um tipo específico de sementes de soja que é adaptado àquela região, porque a gente produz soja desde o Rio Grande do Sul até Roraima. Então, no Rio Grande do Sul, a gente usa um tipo de soja, Roraima usa outro, para adaptar ao clima, ao ambiente que ela está sendo produzida. Isso resulta, hoje, a gente tem mais de 100 tipos de soja que são utilizados no Brasil. E cada produtor pode escolher qual que é o melhor para a sua região. A gente avaliou essas características para o clima futuro. Então, a gente consegue ver que para desenvolver uma nova soja, a gente precisa ir de 7 a 10 anos para conseguir ter uma nova soja que o produtor possa utilizar. E esse estudo a gente consegue dizer para quem vai fazer uma nova soja, olha, para essa região se precisa uma soja que tenha uma característica de sistema radicular mais profundo ou que não feche o estômago. Então a gente consegue aumentar a eficiência do desenvolvimento de novas cultivares de soja. O estudo recebeu apoio do CNPq, órgão ligado ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. Reportagem Vitor Abreu.
Muito bem, Vitor Abreu trazendo essa informação. Renata Panichek, no caso das hortaliças, você viu aí que a soja tem todo um mapa, tem toda uma tecnologia, tem todo um envolvimento científico em cima. No caso das hortaliças, no teu caso lá também, há esse estudo para um melhor aproveitamento da semente, a germinação? Ela estava falando sobre isso daí, que você perguntou, do pessoal que exporta hortaliça. Fala aí. Então, e é essa a pergunta, Renata. Como que é? Então, hoje, um trabalho que o pessoal, em questão das hortaliças, eles têm sim um trabalho envolvendo a melhoria dessas sementes, né? Onde elas não têm perda, né? Elas têm 100% de germinação, produtos híbridos que não estraguem tão fácil com o tempo, né? Que se adaptem ao clima, né? Tanto o pessoal trabalha com alfaces de maior qualidade, que durem mais, tanto para exportação. Eu estava falando que em Ibiúna, o pessoal hoje já tem até maquinário para colheita de alfaces, né? Com maquinário? Maquinário. Agora, e o alface hidropônico, que é a questão... Vamos falar sobre isso no próximo bloco? Vamos. Sobre a colheita do alface com máquinas e também sobre a alface, né? Não é a, né? Alface. Apesar de ser uma cabeça, é a alface. Com a Renata Panichek, aqui no Clique Jornal, um instante só, a gente volta já falando da alface que você recebe na mesa e no seu x-salada, que é uma delícia. Um breve intervalo e a gente volta já aqui no Clique Jornal. Você está ouvindo a Web Rádio CT. Web Rádio CT. Meu chefe é um carrasco, minha mulher me deixa louco. É só por isso que eu bebo. Cai na real, cara. Já pensou que o problema pode estar com você? E que o seu comportamento desperta o pior nas pessoas? Acesse www.alcoolicosanonimos.org.br e procure ajuda de quem já passou pelo que você está vivendo. Se você quer beber, o problema é seu. Se você quer parar, o problema é nosso. Uma campanha da Câmara dos Deputados e do AA. Pedofilia não é brincadeira, é crime. O pedófilo costuma ser uma pessoa acima de qualquer suspeita, o que facilita sua atuação. Existem casos em que o encontro pessoal pode terminar em violência física ou sexual. Diante do computador, todo cuidado é pouco. Fique atento. Internet segura é mais que um jogo, é a sua vida. Uma campanha da Polícia Federal e Câmara dos Deputados. Energia elétrica. Fique ligado. Algumas medidas simples podem prevenir acidentes elétricos. Evite o uso de benjamins ou T's. Eles causam sobrecarga. Prefira sempre instalar mais tomadas. Instale também o fio terra e interruptor diferencial residual DR. Eles protegem sua família contra choques elétricos. Com eletricidade não se brinca. Uma campanha da Abracopel e Câmara dos Deputados. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Você está ouvindo a Web Rádio do Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais na área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. Web Rádio CT. Web Rádio CT. Web Rádio CT. Muito bem, estamos de volta aqui no Clique Jornal, um jornal da Rádio CT, a Rádio de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. O Clique Jornal foi idealizado pelo SINDCT, é uma web rádio dos servidores públicos federais na área de ciência e tecnologia e possui uma grade de programação que inclui música e informação de diversos sindicatos, como uma forma de poder ampliar os canais de comunicação com o setor e também com a sociedade. A proposta é divulgar notícias de interesse da sociedade com a visão crítica a partir do olhar dos entrevistados e de outros profissionais, também como engenheiros, advogados, médicos, artistas, ambientalistas e também produtores rurais
No caso, hoje, uma professora que desde menina trabalha na roça, acompanhando os pais. Hoje ela é produtora e trabalha com agronegócio também. Renata Panichek, professora, você não se daria mais bem na sala de aula? Não, hoje já não tentou? Me vejo. Não, já tentei, prestei alguns concursos, passei, mas não quis ir porque estão acostumada a trabalhar numa área aberta, né? Uma paz, né? Hoje eu falo assim, só escrito os gritos dos pássaros, né? Canto, tem uns pássaros que ficam gritando lá, os quero, mas os maiores gritos que eu escuto são esses. De criança nem pensar, né? Hoje eu não consigo pensar em estar trancada dentro de uma sala de aula, enfrentando 30 alunos dentro de uma sala. E para ganhar o que ganha um professor, não é? É. Saiu até uma pesquisa hoje no estado de São Paulo, no jornal Estado de São Paulo, na Folha, que faltam muito as aulas por questões de saúde o professor. O professor não aguenta. Hoje também não pode nem olhar torto, nem direto para um aluno, não é? Que já tem um problema com a diretora, com o conselho... Com o pai, com a mãe, pior, e né? tudo mais. Renata Panichek, produtora, você tem... qual foi a jogada, a ideia? Jogada não, muito pobre jogada. Mas qual foi a ideia de produzir e vender no entreposto do CEAGESP aqui em São José dos Campos? Como surgiu? Como surgiu? Eu ia ao CEAGESP fazer compras para um sacolão, né? Você tinha um sacolão? Minha mãe tinha. Minha mãe tinha um sacolão. Além dos produtos que além vendia... dos nossos produtos, nós vendíamos partes de frutas, né? Legumes, que alguns legumes eu não produzo, só sazonais mesmo que eu produzo, né? Aí, frequentando o CEAGESP, eu vi a defasagem de produtos, né, que tem no CEAGESP, né? A falta de qualidade de produtos, né? E os nossos produtos são produtos realmente de qualidade, de primeira, de padrão, né? De primeira. E aí eu falei com meu pai. Inicialmente a gente pegou uma área pequena, começamos lá. Essa área se tornou muito pequena mesmo. De tanto que cresceu a produção. De tanto que cresceu a produção e a demanda para o SEASA, né? Aí aumentamos nossa área, né, de vendas, aumentamos. Daí a minha mãe, consequentemente, teve que fechar o sacolão para poder me ajudar. Para ir ajudar no entreposto. Aí depois compraram o caminhão. Que coisa interessante. Bom, então, além do sacolão da sua mãe, você vendia os produtos que vocês produziam no CEAGESP. Isso, daí... Quando eu entrei no CEAGESP, consequentemente a gente saiu do sacolão, porque não conseguiria, daí ia ter que manter 3 coisas ao mesmo tempo, aí não estava dando certo. Agora, além dos produtos que vocês produzem no sítio, vocês agregam produtos de outros estados também? Eu não. Eu não. Só a produção própria? Só vendo o que eu produzo, não pego nada de fora. É só o que eu tenho mesmo. Agora, para entrar no CEAGESP, dependeu de uma concorrência? Sim, tem a licitação. É aberta uma licitação. Você ficou na espera. Aí eu faço um lance, né? Como toda licitação tem, você faz um lance que tem um mínimo que eles estabelecem lá. Quem der o melhor lance ou tem o melhor... produtor rural tem prioridade, né? Bom, você já tinha um ponto na frente dos outros. Dos outros. Mas não tinham outros produtores rurais disputando? Não, na época que eu entrei, que sorte, não. Hein? Daí eu licitei essas pedras, deram certo, daí houve a parte burocrática para entregar a documentação, né? E agora estamos lá, com 7 anos de licitação. Qual o nome para quem nos ouve agora que vai visitar o CEAGESP, principalmente às quintas-feiras, que é o Dia das Flores, não é? Sexta-feira. É sexta-feira? Sexta-feira. Sexta-feira abre às 5 horas lá o CEAGESP, né? Para o pessoal que vai fazer compra, né? Os consumidores. Para quem quiser me procurar lá, meu nome é Renata, né? Mas e o nome do... É que, na verdade, lá nós não temos nenhum toldo, né, de identificação, porque eu falo que nós não ficamos em box, nós ficamos em pedras, que são áreas marcadas. Em pedras? Ela tem o direito a uma área. É uma área Fica ali no chão? Isso, demarcada de 2 metros por 3 metros.
Poxa vida, então tem que chegar lá e eu quero falar com a professora Renata. Aí tem que procurar. Em mas frente, todo mundo conhece. Mas o Ciro foi lá e viu. Em frente, quase em frente do Fundo banco, Social, do Banco de Alimentos do Fundo Social. O Banco de Alimentos. Isso. Em frente ao Banco. Muito bem. Renata, olha, você foi um ano bom para a produção? Foi um ano bom. Esse ano eu acredito que, comparado aos 4 anos aí que passou essa onda de seca, né? Com esse tempo meio estranho, né? Foi o melhor ano. Um ano que teve chuva no ideal, né? Do ano passado para cá, ou esse ano foi ainda melhor? Esse ano. Esse ano foi o melhor. De janeiro até agora está sendo melhor. Renata, eu vou perguntar uma coisa para você. Financeiramente falando, eu converso com alguns, eles falam, esse ano está bom, porque está sobrando até um pouco de alimento. Eles falam, não, está sobrando porque o povo não tem dinheiro para comprar. Qual é que é a verdade? Aumentou a venda e aumentou o faturamento, ou a quantidade é a mesma, mas o que sobra é porque o povo não tem dinheiro para comprar? Então, eu falo que são 2 lados, né? Hoje, esse ano foi melhor porque muitos produtores não investiram tanto, não teve um investimento tão grande, porque hoje os insumos estão muito caros. Eles aumentaram, teve uma média de aumento aí de 20% a 30%. Um produto que eu pagava há 2 anos atrás, pagava 60, 70 reais, hoje eu pago 120. Dobrou? Quase o dobro. Caramba! É um aumento muito grande. Então, como o ano passado o pessoal plantou tanto e teve imprevisto de tempos, né, de chuvas, esses imprevistos, esse ano o pessoal deu uma segurada, porque eles tiveram muita perda. E também os produtos deles não tiveram valores, né? Por mais que teve perda, o pessoal não teve um aumento no preço. Bom, foi tão bom a produção que os alimentos acabaram derrubando a inflação. A questão de um mês atrás caiu aí. A batatinha inglesa caiu quase 20%. O preço dos combustíveis também tinha caído. Agora voltou a subir, mas acabou ajudando a inflação a cair. O Henrique Carmo continua conosco, Renata, e ele vai falar exatamente sobre a queda da inflação através da batatinha, dos produtos que você produz e vende no CEAGESP. Henrique Carmo, direto na notícia. Alimentação, bebidas e combustíveis mais baratos estão puxando a inflação do país para baixo. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA 15, que mede a prévia da inflação no país, registrou queda no mês de julho. De acordo com o IBGE, que divulga a prévia, o índice caiu 0,18%. É a primeira baixa da inflação desde agosto de 2010. Porém, é a maior queda desde o ano de 1998, quando a inflação chegou a menos 0,44%. De acordo com o boletim, produtos da alimentação como batata inglesa, tomate e frutas apresentaram a maior queda de preço. Só a batatinha reduziu quase 20% no valor. Outro ponto importante que ajudou a baixar a inflação foi o preço dos combustíveis. Só na cidade de São Paulo, o preço do etanol caiu quase 6% e o da gasolina caiu quase 4%. Em compensação, ainda no setor de transportes, as passagens aéreas subiram quase 6%. De Brasília, Henrique Carmo. Muito bem, Henrique. Tá aí. Renata, com essa informação do Henrique Carmo, o seu preço lá, o das hortaliças, caiu ou permaneceu no mesmo patamar de antes? Do início do ano para cá, ele subiu pouca coisa, não dá diferença muito grande não, mas essa alta que teve, manteve, se estabilizou, né? Pelo menos na parte de hortaliças, né? Mas agora, para essa época do ano, alguns setores, como de tomate, que eu vejo o pessoal trabalhando no Ceasa, ela aumentou bastante, porque devido às geadas, né? Deu geada aqui? Não aqui, é porque o tomate ele não é daqui da região, né? Vem de Minas, né? Em Minas, os lugares que eles produzem lá, tem bastante pontos de geada que
judia bastante do tomate. Agora, Renata Panischek, para produzir tudo isso, não basta plantar e não basta pegar no carrinho ou no caminhão e levar para o CEAGESP. Tem toda uma burocracia de documentos exigidos pela fiscalização. Vamos falar sobre qual é a dificuldade, o que é que vocês sentem, o que é que pode melhorar sobre essa questão, como é feito a questão do trânsito dos alimentos aqui em São José? Sim. Vamos falar sobre isso? Vamos falar. Então, um breve intervalo, vamos para o último bloco de hoje, aqui com a presença da produtora rural, a Renata Panischek. Ela produz num sítio familiar, é agricultura familiar. Isso. E também faz o agronegócio com mais de 200 caixas de alface por semana no CEAGESP aqui de São José dos Campos. Um breve intervalo e a gente volta já para o último bloco de hoje. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Fique bem informado com a Web Rádio CT. Água é vida. E vida não se desperdiça. Você sabia que a maior parte do gasto de água residencial acontece no banheiro? O vaso sanitário e o chuveiro costumam consumir juntos mais da metade de toda a água gasta em uma residência. Por isso, fique atento. Ao construir ou reformar, dê preferência a equipamentos de baixo consumo. O retorno desse investimento virá em poucos meses na sua conta de água. Entre nessa corrente. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Agência Nacional de Águas. Energia elétrica. Fique ligado. Somente pessoas com conhecimento técnico devem executar trabalhos em instalações elétricas. E atenção, quando houver tempestade com descargas atmosféricas, os raios, desligue os aparelhos das tomadas e evite atender ao telefone. Com eletricidade não se brinca. Uma campanha da Abracopel e Câmara dos Deputados. Pedofilia não é brincadeira, é crime. Pelos sites de bate-papo ou e-mails podem chegar mensagens e apelos para que crianças e adolescentes participem de jogos online, assim como convites marcando encontros secretos. Essas mensagens podem esconder intenções de abuso e exploração sexual infanto-juvenil. Fique atento. Internet segura é mais que um jogo, é a sua vida. Uma campanha da Polícia Federal e Câmara dos Deputados. Estamos de volta aqui no Clique Jornal, o jornal da Rádio CT, a rádio de ciência e tecnologia do setor aeroespacial. Conosco, Renata Panischek, que é produtora rural, e ela começou contando a história de que acompanhava os pais num sítio aqui em São José dos Campos como trabalhadores rurais, pegou gosto pela coisa, ela é professora formada, passou no vestibular também, para matemática, mas deixou tudo para cuidar da terra. Agora, dá muito dinheiro ser produtora rural? É diferente de qualquer tipo de ganho, Renata? Dá dinheiro algumas épocas do ano, né? Você não mantém uma estabilidade, né? Nós temos os altos e baixos, né? Uhum. Que é alguns fatores, né? Clima, né? Que a gente enfrenta. Você já plantou e o clima foi lá e estragou a festa? Já houve, sim. Houve há uns 2 anos atrás, praticamente quase abrimos falência, né? Porque foi uma época de seca e houve uma praga muito grande lá na chácara que pegou todos os agricultores daquela área. De surpresa? De surpresa. Não havia o que
conseguisse segurar essa praga. Estancar a praga e nem vinha chuva. Não vinha chuva, porque essa praga, a gente fala que é a tríplice, né? Que é a vira-cabeça que dá no alface. Ela, praticamente, ela destruía todos os alfaces. O alface que estava com 15 dias, já praticamente vinha para a terra já doente o alface. Então, por mais produtos que fossem passados, produtos naturais, não havia o que segurasse esse alface para ele terminar o período dele. O que seria essa praga? Um bichinho? É um bichinho, só que ele devido ao calor, no calor ele anda 3, 4 alfaces. Daí quando ele pica o alface para sugar a seiva do alface. Quando ele sugava essa seiva, ele passa uma doença, que é a tríplice. Ele vem com uma doença, ele transmite uma doença para o alface. Ele se alimenta e contamina. Daí, no calor, ele anda 4, 5 pés de alface. Então, quer dizer, em um dia, imagina em um alqueire de terra, quanto que ele não anda, né? E agora, não é um, é vários, né? Então... Mas isso aí, foi produzido essa praga ou não? Não, ela já existia. É uma lagartinha. É uma lagartinha, ela muito pequenininha, ela anda... Quando chove, ela anda menos, né? Porque ela é muito pequena e a umidade da terra dificulta a movimentação dela. Mas nenhum fertilizante, nenhum veneno conseguia? Não, nenhum defensivo, nada. Nem produtos naturais, nada conseguiu segurar nessa época. A vira-cabeça, o nome? Fala que é a vira-cabeça. E qual foi a solução? Aí nós partimos plantar legume, um tipo de legume, que foi o quiabo. Que foi o quiabo que segurou a nossa... segurou assim, o pagamento dos funcionários, né? Coisa. E algumas contas nossas. E algumas outras iam ficando, né? Aquele negócio de estampava um santo e cobria outro, né? Foi fazendo um sorteio, né? Foi, jogava para cima, qual que pegasse, pagava. Nessa época, Renata, então a alface, o preço foi lá em cima? Foi lá em cima. Foi uma época que o alface aqui chegou a 4, 5 reais o pé de alface na feira. Todos, foi geral, foi a época da seca mesmo, que todo mundo enfrentou problemas com água. Por mais que a nossa área fosse de vargem, ainda assim houve um problema com água, sim. Agora, nesse caso, a Embrapa não conseguiu o veneno? Não conseguiu. A Embrapa, ela mandou algumas dicas pra gente, né? Mas mesmo assim, devido ser em grande escala a nossa produção, não adiantava só eu tratar. Aí já era uma questão de consciência, né? Que em torno de todos os produtores. Eu tratava, mas o meu vizinho não trata. Não havia... A lagartixa vira-cabeça saía do vizinho... daí ela vem para minha chácara. Por mais que esteja tratada a minha terra, a terra tinha que ser tratada, né? O alface tinha que ser tratado antes de ir para a terra, mas o meu vizinho não tratava a terra, então não adiantava muito. Agora, Renata, mas no caso da alface, esse na terra, né? Isso, na terra. E do hidropônico? O hidropônico eu não trabalho. Por quê? Daí já é outro setor, daí seria um ramo diferente de plantar na terra. Não é o mesmo alface? Não, é a mesma muda, é a mesma semente, é a mesma forma de plantar na bandeja. Porém, é o tratamento, a hidroponia, você trata a água, todos os produtos que a terra dá, né, ferro, zinco, né, vitaminas que precisa para a planta, tem que colocar na água. Daí são produtos químicos usados na água. Quer dizer, a alface hidropônica, ela se alimenta do produto químico para se desenvolver. Do produto químico para se desenvolver, não é só água, não. Então não é só água. Não. Bem diferente da alface da terra. Bem diferente. Daí tem que ter um poço, né? Tem que ter caixas d'água para fazer o retorno da água, né? Tem que ser estufas, né? Hoje ainda existem as hidroponias abertas, né? Mas ainda é muito novo isso na área da produção rural. Muito bem. Renata, você falou aí sobre
quase ficou sem dinheiro para pagar os empregados. Acontece que até o dia 31 você pode receber o dinheiro do FGTS inativo aqui no Brasil, na Caixa Econômica Federal. Então, os produtores rurais, muitas vezes, nós não recebemos. Não tiveram direito, isso. Não. Aquele pessoal que recebe na época do aniversário, que recebe aquele dinheirinho a mais, o produtor rural não tem esse direito. Não tem nada disso. É plantar, colher e vender. E seja o que Deus quiser. E seja o que Deus quiser. Rezar para Deus para não ter praga. Para não ter praga, exatamente. Agora, houve um calote de mais de 200 mil patrões que não pagaram o FGTS. Foram quase 8 milhões de trabalhadores, professor Ciro, que estão sendo prejudicados. O repórter, o Vitor Abreu, ele conversou com um advogado, o doutor Diego Queruli, sobre esse assunto. Muitos patrões não depositaram o FGTS e o cidadão, quando chegou até a Caixa Econômica Federal, não tinha nada. Então, vamos lá com quem é que vem conosco aqui. É o Vitor Abreu, direto por... Essa aqui? Essa aqui. Deixa eu chamar o Vitor por aqui. Vitor Abreu, direto na notícia, mais uma vez. Mais de 200 mil empregadores deixaram de pagar o FGTS a funcionários. A informação é da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, quem monitora os casos. Ao todo, a dívida gira em torno dos 25 bilhões de reais e prejudica mais de 8 milhões de trabalhadores, como aqueles que foram à Caixa Econômica Federal sacar inativos e viram que não tinha o dinheiro na conta, mesmo sabendo que era para ter. De acordo com o advogado especialista, Diego Queruli, o que esses patrões fizeram é crime, já que o dinheiro pertence aos funcionários. Isso é completamente errado. Isso, inclusive, é um crime de apropriação indébita, porque o valor do FGTS ele corresponde ao patrimônio do trabalhador. E a partir do momento que o empregador se retém esse valor e se apropria disso, inclusive, pode configurar uma atitude criminosa. Quando isso acontece, o empregado tem que buscar com a Justiça do Trabalho para requerer o que é seu de direito. Nessa situação, como ele poderia ter sacado o FGTS e viu que o seu empregador não depositou, ele deve acionar o empregador na Justiça do Trabalho e o empregador vai dar para ele o dinheiro. Não vai depositar para a Caixa Econômica e depois liberar para ele. E muitas vezes isso é motivo até de acordo, né? É importante dizer que muitas das empresas devedoras já faliram. Queruli explica que, mesmo assim, vale a pena entrar na justiça. Tem que estudar, na verdade, contratar um bom advogado trabalhista e estudar, na verdade, a situação em que essa empresa se encontra. Se a empresa estiver em uma situação de insolvência pública e notória, se já tiver essas execuções infundadas, às vezes pode ser uma perda de tempo. Agora, se a empresa não respondeu por nada, a empresa ainda está aberta ou tem sócios, notoriamente se sabe que tem uma condição financeira que continuam bem, deve sim estar com uma ação judicial para cobrar, mesmo que seja para tentar. Fique atento, o saque dos inativos do FGTS vai até o dia 31 deste mês. Se você ainda não viu a situação junto à Caixa, procure uma agência o quanto antes. Se encontrou algum problema, siga as orientações do Dr. Queruli e corra atrás dos seus direitos. Reportagem Vitor Abreu. Muito bem, Vitor. Tá aí, professor Ciro Bondesan, que decepção chegar na boca do caixa. Pois é, e o produtor rural, por exemplo, pequeno, assim como a Renata, não tem apoio nenhum do poder público. Por exemplo, se ela quiser comprar uma terra para ela não tem a quantidade de dinheiro que tem nos fundos perdidos. Ela falou que é 80 mil reais. É um valor ilusório que hoje, não dá para comprar nem meio alqueire. Ela precisa de 2 alqueires. A terra é muito cara aqui. Não é cara, mas quem compra uma casa hoje com 80 mil? Não tem como. Não tem nenhuma casa. Imagina uma área rural. Uma área rural hoje, para você produzir, tem que ser pelo menos um alqueire ou meio alqueire de terra, que seria 12 mil metros quadrados. Quer dizer, quanto... Difícil. Isso seria o quê? Teria que ter por volta de 400 mil reais. Não seria isso, mas 300. Pelo menos uns 200 mil para dar início, né? Agora, então, para o pequeno produtor, não existe uma política aqui no estado de São Paulo que possa incentivá-lo a produzir cada vez mais? Não existe. E se existe, ela é bem deixada de lado, sabe? Não tem...
É uma sugestão para o Zé Dimas, fazer uma reforma agrária aqui em São José dos Campos que contemple os pequenos produtores como ela, a ter suas próprias terras para poder se dedicar mais ainda. É que, na verdade, nós, produtores rurais mesmo, nós, como eu havia dito, estamos à frente da reforma agrária mesmo, porque nós andamos com nossas próprias pernas. Nós temos ou nós não temos, entendeu? Renata, então está muito difícil, vocês são verdadeiros heróis da terra. Para poder fazer todo esse trabalho de produzir, que vocês produzem riqueza que vai para a mesa do brasileiro. Sim, nós produzimos saúde, né? E depender é muito difícil, porque nós não temos quem nos apoie. Tanto nossa prefeitura aqui hoje, nós não temos apoio nenhum. Seria necessário que uma casa da agricultura? Uma casa da agricultura, né? Uma repartição da prefeitura que trabalhasse só para a área rural. Porque não é só eu, como produtora rural, hoje em São José dos Campos, ou até mesmo no Vale. Nós somos em mais de 1.000 produtores rurais, né? Então, e lembrando que daqui sairia, né? Todo o arroz, antigamente, todo o arroz que se consumia no estado de São Paulo vinha de São José. Pois é, e com os anos batata, tudo. Que era do banhado. Que era do banhado. Que é a área que eu trabalho hoje, a orla do banhado. Só que eu trabalho lá perto do Jardim das Indústrias. Então, São José não produz mais o arroz. Não. Foi para Pindamonhangaba, não é? Tremembé, aquela região lá. Né? Só que eles estão produzindo arroz nobre, né? Aquele arroz preto, arroz de outros tipos lá e tal. Que são os melhores, né, para a saúde também, e que dá mais dinheiro também. Dá mais dinheiro, Muito bem. Renata Panichek, produtora rural, professora, produtora rural e comerciante do agronegócio brasileiro. Você, entre tantos produtores rurais, está no CEAGESP todos os dias. De que horas a que horas? Segunda, quarta e sexta, na verdade, né? São 3 dias. 3 dias da semana. No CEAGESP. Isso, 3 dias da semana. E por que não a semana toda? Não pode? Porque daí não tem demanda também, né? Então, agora, o produto é mais barato? Se eu for comprar uma caixa de alface no CEAGESP, é bem mais barato do que comprar no sacolão? É mais barato, né? Só que daí é em quantidade também. Em quantidade maior. Tem que ser uma caixa vende. Isso, uma caixa vende. Unitário lá já é mais difícil ser vendido. Qual a mensagem que você deixa para os produtores rurais e aqueles que nos ouvem nesse momento? A mensagem que para os produtores rurais, né, que nós tenhamos fé que tudo vai melhorar para nós, né? Pensar que nossa profissão ela é muito nobre, é uma profissão muito gratificante, apesar das adversidades que nós enfrentamos, né? Que nós temos fé para continuar, né? E que são grandes pessoas que trabalham, muito heróis bem. Mesmo. É questão de heroína mesmo, né? Levantar cedo, produzir e vender para a mesa do trabalhador. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Aqui no Clique Jornal. Professor Ciro Bondenzan, muito obrigado pela sua presença. Eu estou realmente emocionado de ver essa reportagem aqui, porque é um negócio que toca profundamente a gente, né? Ver o amor dela à terra e ver o que eles sofrem e como é que eles são dedicados e como trabalham. Eles não trabalham só por trabalhar, trabalham por amor. Bacana, professor, obrigado. Bem, amigos, por aqui a gente vai colocando um ponto final em mais um Clique Jornal. Obrigado a todos pela companhia, audiência, amizade de cada um de vocês. A apresentação foi aqui do Paulo Silva, a trilha sonora modulada pelo Eduardo Aparecido, a editora de argumentos, a jornalista Shirley Marciano, nosso diretor de comunicação é o engenheiro Gino Genaro e a direção do também engenheiro Ivanil Elisiário. Grato a todos pelo clique, pela companhia, audiência, amizade e até lá. Tchau! Você ouviu pela Web Rádio CT Clique Jornal. Clique Jornal.